Boa noite, queridos amados irmãos. Aqui estamos, mais uma vez, nos preparando para que possamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Peço permissão à espiritualidade amiga, nossos anjos guardiões, nossos guias espirituais, que continuem envolvendo nossos corações e que nós possamos assimilar todos os ensinamentos que o livro dos Espíritos nos traz através da doutrina espírita. Que Jesus nos ilumine, nos ampare, que a espiritualidade amiga permaneça conosco e, com a permissão de Pai misericordioso, possamos iniciar nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos estudar a escala espírita, ou seja, aqueles nossos irmãos que convivem conosco no plano invisível, que muitas das vezes ele nos encaminha, nos envolve pelos nossos pensamentos, pelos nossos modos de agir. E às vezes achamos que é nossa vontade, quando eles estão nos intuindo, nos levando ao erro, e outros nos levam ao bem e à paz, dependendo de cada um de nós, como nós estamos perante a vontade do Pai. Recebemos desses amigos espirituais, ou inimigos, ou obsessores, a intuição de praticarmos o bem ou o mal. Na escala espírita, na questão 100, nos fala das observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram, nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Comentário nosso: existem 3 categorias de espíritos, ou 3 grandes divisões. Na última estão os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pelo mal que fazem. Na segunda estão os que já executam bem e predominam sobre a matéria. E na primeira categoria estão os espíritos puros, que atingiram a suprema perfeição. É o nosso destino. Queremos ou não, um dia seremos espíritos puros. Deus nos fez sempre ignorantes, mas nos deu inteligência e o livre-arbítrio, para que nós possamos alcançar a perfeição. Assim nos diz o Mestre Jesus: vós sois deuses, podeis fazer tudo aquilo que eu faço ou muito mais. É só trabalharmos no bem, na caridade, no amor, perdoando, amando, e assim aos poucos, com diversas reencarnações, atingiríamos o ideal, que é o mundo real, que é o mundo dos espíritos. Vamos falar da terceira ordem, espíritos imperfeitos, na questão 101. Os caracteres gerais de espíritos imperfeitos é a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Comentário: são espíritos levianos, zombeteiros e maliciosos, mas nem todos são essencialmente maus. Compraz sem se aborrecer os outros e encaminhá-los ao mal. Possuem inteligência, mas não sabem aplicá-las, perdendo muito tempo com as más ações que a praticam. No item 102, falando da 10ª classe, espíritos impuros, são inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras
para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Satisfeitos com o que conseguiram, retarda-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas que passam. Nosso comentário. São espíritos que ainda possuem inclinações para o mal e que se divertem em dar conselhos pérfidos, provocam a desconfiança e a discórdia, procuram se ligar às pessoas de temperamento fraco, a fim de praticar a obsessão, e ficam satisfeitos quando conseguem atrasar a evolução de alguém. Precisamos ter entendimento, buscarmos sempre o bem, para não sermos escravos desses companheiros que ainda estão materializados e que estão perto de nós e pressentem nosso modo de agir, nosso modo de pensar. Na questão 103, nona classe, são espíritos levianos, são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldiciosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, tragos, gnomos, diabretes. Acham-se sobre a dependência dos espíritos superiores, que muitas das vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Nosso comentário. Esses espíritos seriam os citados nas perguntas de número 536 a 540 do Livro dos Espíritos. Os elementais ou espíritos da natureza, utilizados pelos espíritos superiores para provocar os fenômenos das tempestades, maremotos, erupções vulcânicas e outros, estão no início da escada evolutiva e não são responsáveis pelos seus atos, quase sempre levianos. Na questão 104, vamos falar da oitava classe, espíritos pseudos sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade. Nosso comentário. Estão a caminho de enobrecimento, mas muitas das vezes o orgulho fala mais alto e pode enganar os outros e a si mesmo, pelo simples fato de se alvorarem de saber tudo. E no mais das vezes se enganam sobre vários assuntos, que certamente ainda dependeria de muito tempo para chegar ao conhecimento deles. Procuram fazer sempre o bem, até mesmo para satisfazer o próprio ego. Na questão 105, nós vamos falar
Sétima classe, espíritos neutros, nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazerem mal. Prendem tanto para um como para o outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne à moral, quer que toca a inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosserias, alegrias, sente saudades. Comentário. Ainda muitos apegados às coisas materiais não dão muita importância ao que acontece ao seu redor, preocupando-se apenas em viver, de preferência sem maior esforço. São materialistas por excelência e sentem falta de objetos ou pessoas de sua intimidade, e por isso sofrem quando se veem afastados daquilo que mais desejam. No item 106, nós vamos falar da sexta classe. Espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Geralmente manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancada, movimento, deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação no ar e etc. Afiguram-se mais do que os outros, presos à matéria, parecem ser agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, que atuem sob o ar, a água, o fogo. Os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que estes fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições dos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que às coisas da inteligência. Quando julgam tais as manifestações desse gênero, lançam mão desses últimos como seus auxiliares. Nosso comentário. São espíritos ainda imperfeitos que se dedicam às coisas da matéria, não conhecem as leis divinas e não se ajustam às leis dos homens. São provocadores de efeitos físicos, geralmente utilizando o ectoplasma de médios, mas não são de todos os maus, e sim brincalhões e zombeteiros. Queridos irmãos, nós vamos na próxima quinta-feira tratar da segunda ordem, que fala dos bons espíritos. Pedimos a permissão à espiritualidade amiga, aos amigos espirituais, aos anjos guardiões, ao nosso Mestre Jesus, que nós possamos encerrar nosso estudo da noite de hoje. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus.